Dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei que horas vocês vão assistir, né? Mas a paz do Senhor vai levar toda a vida, todo momento da nossa vida. Quero agradecer a cada um de vocês pelas mensagens. Diminuiu muito as mensagens que eu tenho recebido. Não sei se a internet, algum problema tem. O Instagram aumentou. TikTok, totalmente. Só o mensagem do Face que diminuiu. Mas eu sou grato ao Senhor por cada um de vocês. Vamos começar o vídeo. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado por permitir nós mais um dia estar de pé, Pai. Que nós venhamos voltar para o Senhor, para entender as lutas, os propósitos que tem na nossa vida. Que nós venhamos, Pai, sempre agradecer ao Senhor pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo perdão imerecido que o Senhor nos deu, Pai. Agradecemos, Pai, pelo sacrifício do teu filho em favor de nós, o justo pelo injusto, o santo pelo pecador. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por alto pensamento e ignorância. Que eu fiz, que eu posso fazer que agradou ao Senhor, perdoa-me, Pai. Tenho falhado, tenho esquecido teu Espírito pelas minhas falhas. Também o da minha casa tenho esquecido do Senhor, Pai. Temos falhado, Pai, na tua presença. Perdoa-nos, Senhor. Não estou pedindo perdão confiado no merecimento que nós não merecemos, Pai. Mas confiado na tua misericórdia, Pai. Que essa é dura para sempre. Fala conosco, Pai, hoje no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 46 e 47. Também no Evangelho de Jesus Cristo que escreveu João, no capítulo 18. Seja para exaltação, para consolo, para edificação, seja feita a vontade do Senhor na nossa. Que o Espírito tenha a falar e não que nós queremos ouvir. Amém. Irmão, o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 46 e 47, fala assim: Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era misto que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a irritais, que vos não julgais digno da vida eterna, e nos voltamos para os gentios. Versículo 47. Porque o Senhor assim nos mandou: Eu te pus para a luz dos gentios, para que seja salvação até o fim da terra. Amém. Irmãos, o povo de Israel, eles não aceitaram Jesus Cristo. Também não aceitaram Paulo. O povo dessa nação que Deus separou para o nome dele ser glorificado, não aceitaram o Filho de Deus. Não reconheceram o Senhor como Salvador, como Rei eterno, Salvador do pecado. Deus, Jesus Cristo, subiu ao céu, deixou os apóstolos, agora chama Paulo e Barnabé, para pregar a palavra aos judeus, para que haja transformação. Mas a diferença aqui é que Jesus chamou Paulo para os gentios, para outras nações, para nós, para o povo que era separado do povo de Deus, os circuncisos. Então, esse era para a salvação da humanidade, a salvação de cada um de nós. Mas o povo de Israel rejeitaram Paulo, aqueles que eram hebreus rejeitaram Paulo, Barnabé, rejeitaram a palavra do Senhor. E ele deixa claro: vocês não querem salvar, vocês não querem a vida eterna. Esses são o povo hebreu. Então, a partir de agora, nós vamos para o gentil, porque Deus mandou a gente ser luz, curar a cegueira do povo, da humanidade, do povo que não foi a semente escolhida do Senhor, não foi a nação separada. Então, nós vamos para ele, para que haja salvação, para que seja salvo. E quando fala até os confins da terra, para toda a terra, toda a humanidade que está sobre esse sol. Essa é a mensagem do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo
46 e 47. Vamos agora para o Evangelho de João, que escreveu João, no capítulo 18. Aqui começa já a prisão, a final da vida de Jesus aqui na terra, como homem. Agora, Jesus está sendo preso. Jesus que fez milagres, andou no meio do povo. Uma vez eu meditando na palavra do Senhor, veio o povo hebreu, o povo, a humanidade cega. Nós vemos alguns evangelhos, ou em todos, né, que quando Jesus Cristo ia para o demônio, o próprio demônio reconhecia que ele era filho de Deus. Ele, quando via Jesus, falava: você veio nos atormentar, fora do tempo. Então ele está explicando no meio daquele povo que Jesus Cristo era o filho de Deus, que ele veio salvar, quebrar as correntes negras do adversário. Mas o povo, tão invejoso, né, cego, porque queria honra para ele, rejeitaram Jesus Cristo. Para não perder o lugar, os primeiros assentos da sinagoga, eles rejeitaram. Agora, onde é que está esse sacerdote, esses doutores, que foi levantado para instruir as pessoas humildes? Hoje está acontecendo isso nas igrejas. No mundo, no nosso dia a dia acontece. Quantas pessoas estão rejeitando Jesus Cristo, rejeitando Deus, e tomando a glória para si? Quantas pessoas pegam um fraco na fé e lançam ele fora da presença do Senhor? Machuca, pisa, calunia, defama. A perseguição continua. Como perseguiram o Filho de Deus, assim estão perseguindo a igreja. Quantas igrejas são derrubadas nesses países aí fora? Quantos lugares aqui no Brasil não pode mais falar da palavra do Senhor? Terminais, ônibus, nem todos os hospitais você pode entrar, presídios, tudo ficou difícil. Estão dificultando para nós, porque eles pensam que Jesus está morto. Mas o Jesus que nós falamos aqui, ele está vivo. Ele está vendo todas as coisas, mas ele virá para julgar. Quando a gente vê que Jesus está preso, não tem corrente que segura Jesus. Não tem prisão, não tem nada que segura. Ele foi preso porque ele se humilhou. Ele se entregou a nós. Ele deixou se prender por amor a nós, para que o nome de Deus seja glorificado, e o nome dele também seja glorificado sobre a nossa vida. Qual testemunho nós estamos dando de cristão para a nossa família, para o nosso colega de trabalho, para as pessoas que estão à nossa volta? Como é que nós estamos confessando a Jesus? Com contenda na nossa casa? Esposa que não quer dar ouvido, não quer consertar, não quer administrar bem a casa, não quer governar bem os filhos, filhos desobedientes, todos que estão na igreja. Estão está na igreja, a Bíblia debaixo do braço. Mas e o testemunho? O que vale para nós é o testemunho. Quando eu falo assim, eu estou olhando a minha cara, que estou falando comigo mesmo. Eu sou um pouco rude, sempre fui estúpido. Mas Jesus, Deus me quebrou. Por causa da minha dependência, eu voltei mesmo. Porque não é fácil você depender das pessoas e as pessoas, às vezes, estão perto de você, não te respondem. Eu preciso de consertar. E a minha oração a Deus é essa, mudança. Eu quero ser um testemunho de Deus aqui na terra. Mas agora o que está atrapalhando a dureza do meu coração? A dureza do coração das pessoas. Porque eles não ajudam. Ele não quer ajudar. Quando a gente faz assim, irmão, nós estamos atrapalhando o nosso ministério. Estou atrapalhando a vida do próximo e a minha mesmo.
Porque todos os erros, eles são pesados na balança só. Então, estamos tentando prender Jesus no dia de hoje. Ele já quebrou todas as amarras do adversário. Ele já quebrou toda a prisão, aquilo que nos prende, a vaidade, a mentira, o engano, o querer ser melhor que os outros, ser humilde sem ser humilde, querer ser bom sem ser bom, tendo o coração mau, mas querendo ser bom perante as pessoas. Essa corrente, essa cadeia também Jesus quebrou. Só que as pessoas se prendem a ela. Sabe por quê? Porque por causa dos elogios das pessoas. Porque as pessoas que não te conhecem, não conhecem seu dia a dia, não te conhece, não conhece seu particular, ela acha que você está ali, na presença de Deus na igreja, ou no seu trabalho, diferente, né? Eles acham que você é assim também na sua casa. Não é. Hoje, eu me alegro que eu trabalhei 22 anos na empresa. Até 87, o povo me respeitava por causa da minha estupidez. Mas a partir do ano 2000, o próprio gerente da empresa chegou em mim um dia e falou: eles viram a diferença. Só que até ninguém sabia ainda que eu tinha entregado minha vida a Jesus. Ele chegou assim comigo, com muito desejo, perguntou: você é crente? Eu disse: sou, por quê? Não, porque nota a sua mudança. Então, a gente tem que quebrar essas cadeias que nós mesmos estamos nos prendendo. De não querer dar ouvido, não procurar escutar para entender o que a pessoa precisa, o que ela está falando. Começa a falar, eles viram as costas e sai falando também. Tem que quebrar essa cadeia. Jesus quebrou. Jesus, mesmo ali, podendo destruir todo aquele povo naquela hora, mas ele parou para ouvir onde eles precisam ser transformados. Vendo a cegueira dele, para na hora certa ele pediu para perdoar, porque nós somos cegos, surdos da verdade. Mas ele quebrou essa corrente, ele quebrou essa cadeia. Diz assim: tendo Jesus dito isso, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um outro no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se juntava ali com seus discípulos. E tendo foi Judas recebido da corte, do ofício e oficiais dos principais sacerdotes, o fariseu veio para ali com lancetas, achotes e armas. Sabendo, pois, ele todas as coisas sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse: a quem buscai? Responderam: a Jesus Nazareno. Disse Jesus: sou eu. E Judas que o traía estava com eles. Quando, pois, lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: quem buscai? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscai a mim, deixai ir esse, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles se perdi. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Mau. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha e não beberei o cálice que o meu pai me deu. Jesus aceitou o cargo que Deus deu a ele. Jesus aceitou ser humilhado. Foi um trabalho que Deus deu para Jesus aqui na terra, para nos libertar. Ele aceitou de bom coração. Ele aceitou por amor ao Pai, por amor a nós. Mas ele, ali quando foi preso, os soldados chegaram, ele fez tudo para ninguém tocar nos servos dele, os apóstolos. Quando eles insistiram, ali, quando eles recuaram, ele falou que era Jesus, quando ele falou sou eu, eles recuaram porque não aguentaram.
A glória de Deus caiu sobre eles, fraquejaram. Então recuaram pela verdade, né? Por ele não mentir, não só mentir. Mas se vocês buscam a mim, deixa meus servos em paz. Porque era o propósito dele que aqueles apóstolos que estavam ali com ele continuassem a obra que ele deixou fazer. No versículo 12 até o 27, Jesus esperando o sinédrio, Pedro nega. Agora Jesus está sendo julgado diante dos governadores, reis, diante dos maiores sacerdotes, dos doutores, diante também daqueles que ele fez milagres. Tinha pessoas humildes no meio daquele povo, também estavam ali. E esses que receberam tanto milagre foram curados, foram limpos das suas imundícias. Também eu creio que eles estavam ali também para condenar Jesus no meio do povo. Porque nem todos que são libertos pela palavra, pelo amor de Deus, eles continuam libertos. Nós podemos ver isso no dia de hoje. Quantas pessoas entram num templo, recebem um milagre, abrem uma porta, restauram a família, cura de enfermidade, e depois ele volta para o mundo e continua perseguindo Jesus. Continua perseguindo a igreja. Irmão, nós temos vivido isso nos últimos dias. Muitos condenam a Pedro por ter negado, ele pode ter fraquejado naquela hora. E nós, que sabemos de tudo isso, que Pedro negou Jesus, mas reconciliou. Nós que sabemos que nós estávamos ali condenando o mestre, porque nós estávamos. O nosso pecado estava ali. Quando nós recebemos uma bênção na igreja, a gente vira as costas para aquele lugar, às vezes até no trabalho, na família, na escola. E começamos. Quantas pessoas falam que a escola que ele estuda, o colégio, é ruim? Mas ele está ali aprendendo. Só que ele não está atento ao que ensina. Quantas pessoas que alimentam sua família no trabalho, na empresa que ele trabalha, e fala que aquela empresa não presta. Estamos negando o que Deus nos deu. Eu já vi mãe de família, pai de família, falar que meus filhos não prestam, essa casa não presta. Eu escutei isso. Está o quê? Negando a Jesus. Está amaldiçoando a bênção que Deus deu, uma moradia, que deu um trabalho, que deu uma família, você está amaldiçoando. Está falando que o que Deus deu não presta. Sabe o que eu lembro quando eu vi, escuto uma pessoa falar isso? Eu lembro de Adão, lá no livro da Gênesis. Quando Deus pergunta o que aconteceu, você comeu da fruta? Aí ele procura, ele fala, a mulher que você me deu me fez pecar. A mulher que você me deu não é boa, ela não presta. A palavra certa para a gente interpretar é essa. É o que nós fazemos. Quantos maridos falam que a esposa não presta, quantas esposas falam que o marido não presta, filhos falam que o pai não presta. Tudo é negar Jesus, é negar as bênçãos que Deus te deu. Mas nós queremos ser santos, viver de aparência para o mundo. Tem uma discussão em casa, coisa mínima, aí sai contando para os vizinhos, para os parentes, querendo condenar o cônjuge, o filho e o pai, e os pais. Estamos negando as bênçãos que Deus deu, estamos negando a Jesus. Então não fala que Pedro, não fala de Pedro porque ele negou Jesus. Foi um momento de fraqueza. Mas a verdade está aí, a palavra está aí para a gente aprender a fugir desse momento de fraqueza que nós temos. Eu vivi um tempo separado da minha esposa e as pessoas que nos conheciam perguntavam: você está separado? Estamos sim. Aí perguntavam, por quê? Sabe a minha resposta? Ela não falou? Falou, então é o que ela falou. Porque se eu falar outra coisa diferente, vai ficar duas conversas. Então, eu falava desse jeito. Outra coisa, a vida é minha. Ninguém tem que tomar conta dela.
Então é por isso que o povo me chamava, eu me tinha como estúpido. Porque muitas vezes a verdade machuca as pessoas. Pela você falar a verdade, você é um estúpido mesmo. Porque ninguém quer escutar a verdade. E aqueles que prenderam Jesus, que crucificaram, principalmente os soldados, Herodes, os reis, os governadores, achavam Jesus um estúpido. Porque naquela hora ele podia muito bem confessar: não, eu não sou filho de Deus, eu não sou o rei de Israel. Mas não, ele toda a vida ele afirmou. Mesmo calado, quando Herodes pergunta, eu falei: eu vim para isso. Mas você é o filho de Deus? Se eu vou falar, você não acredita. Então achava ele um tolo, um estúpido, porque ele conhecia a verdade, mas ele queria ouvir da boca de Jesus para condenar. E Pedro, ele negou Jesus no momento de fraqueza, porque ele achou que ali na hora do grosso, mas mesmo do final, no final mesmo, Jesus ia dar ordem, ia soltar, ia fazer alguma coisa, algum milagre, ele soltar. Mas ele viu que nada disso ia acontecer, então ele falou: se ele se entregou, ele está entregando a nós todos, então ele negou Jesus. Mas lembra que Pedro foi avisado no versículo, capítulo anterior, porque Jesus avisou a Pedro que ele ia fraquejar. E está nos lembrando que vai vir momentos que nós também vamos fraquejar. Nós vamos virar as costas para ele. E nós estamos contemplando isso no dia de hoje. Quantas pessoas saem das igrejas, saem do trabalho, abandonam a família e começam a falar mal daquilo que Deus te deu. A porta que se abriu, a família que Deus te deu, o trabalho que Deus te deu. Quantas pessoas estavam negando as bênçãos que Deus deu. Agora Jesus é julgado por Pilatos. Pilatos achou que não estava certo, porque ele era muito pequeno para poder julgar Jesus, condenar. Ele enviou para Herodes, porque eles eram inimigos, tentando com a morte do justo, reconciliar, botar amizade para Herodes. Assim que o mundo age hoje. Às vezes, para não perder uma amizade, ele pega uma pessoa, talvez muito chegada a ele, e condena no trabalho, começa a maldizer o trabalho dele, começa a perseguir. Na família acontece o mesmo, na escola, todo lugar. Então, nada, nós não estamos fazendo nada diferente do que isso, que julgar a Jesus, que crucificar a Jesus. Porque cada vez que nós fazemos um erro e não reconhecemos, como vamos mudar, nós estamos fazendo o mesmo que eles fizeram. Estamos prendendo e crucificando Jesus. Porque nós prendemos as bênçãos que Deus nos dá cada dia, a saúde. Eu vejo, eu vou falar, você está achando, eu vejo a minha esposa falar: esse meu corpo não presta, esse meu joelho não presta. Deus te deu um joelho, ele está doendo, porque você não cuidou. Agora ele não presta. O que Deus deu um corpo, o que Deus te deu não presta. Olha o que nós estamos fazendo com Cristo. E nós estamos condenando aqueles que condenaram Jesus. Então, queremos ser santos sendo pecador. Acabou meu tempo, meus irmãos. Vamos orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoai nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livre do mal, porque teu reino, o poder e a glória para tudo sempre. Amém. Obrigado, Senhor, por cada vida que o Senhor colocou no meu lado, Pai. Obrigado pela tua presença, obrigado, Pai, por o Senhor ser Deus Santo e nós pecadores. Amém. Irmãos, a volta de Jesus Cristo é certa. A qualquer momento ele vem para buscar um de nós. Nós vemos cada momento nessa vida um par, nosso conhecido, nosso vizinho,
é a vinda de Jesus para ele, mas ele virá também para buscar toda a igreja. Que Deus abençoe e tenha uma ótima terça-feira. Um abraço, irmão Jorge.